Oi pessoal, hoje nós vamos começar o terceiro bimestre falando sobre a unidade 5, e a unidade 5 ela vai nos fazer uma viagem, vai fazer com que nós façamos uma viagem com o México e os países da América Central. Essa é a aula 1 do tema 1 do 8º ano. Nós vamos falar sobre a população mexicana. A partir de agora, a gente começa a ver como se deu a ocupação no território do México. Em 2016, nós tínhamos naquele momento cerca de 123 milhões de habitantes no território mexicano. Ou seja, cerca de 75% da população vive em uma área do Planalto do México, que é uma área onde constitui solos mais férteis devido às erupções vulcânicas que ocorreram no passado. Os climas também tornam-se favoráveis, tendo em vista que o México ele é cercado por duas cadeias de montanhas, que é a Serra Madre Oriental, voltada aqui em direção ao Golfo do México, e a Serra Madre Ocidental, voltada ao Pacífico. Nesta parte central é onde está o Planalto do México, onde concentra-se boa parte da agricultura do território mexicano. Importante nós sabermos que o Planalto do México ele é formado por áreas de maior altitude, como as serras. Essas serras, Serra Madre Oriental e Ocidental, na verdade é um prolongamento das montanhas rochosas dos Estados Unidos. Então nós temos Serra Madre Oriental voltada ao leste e Ocidental voltada ao oeste, né, em direção ao Oceano Pacífico. Já o que dificulta o povoamento nessas áreas? Nós temos os desertos, né, no noroeste do país. Nós temos também nas áreas das serras Madre Oriental e Ocidental uma altitude muito grande, aonde nós encontramos um clima mais frio, dificultando também o povoamento dessa região. Nessa área aqui do noroeste, nós encontramos também desertos, né? Assim como neste trecho aqui do noroeste. Então, noroeste e noroeste, nessas áreas, nós encontramos uma quantidade de deserto que também impossibilita a moradia em alguns lugares. Então, nós encontramos um clima frio em alguns pontos mais elevados, que inibe a ocupação humana. O deserto também tem uma baixa densidade demográfica, mas ainda assim existe poucas cidades. Nós encontramos nessa imagem o deserto de Sonora e o deserto de Chihuahua. Eles ambos também fazem fronteira com os Estados Unidos. Em relação à cidade do México, capital mexicana, né? Ela tem cerca de 21 milhões de habitantes em 2016, que foi o último dado estatístico que nós tivemos. Também é considerada a segunda maior metrópole americana do continente americano, perde para o estado de São Paulo, principalmente no que se refere à densidade demográfica, ao tamanho da área pela quantidade da população. Nós temos também, por ser uma cidade muito populosa, uma quantidade muito grande na pobreza, uma extrema pobreza, a falta de infraestrutura. Infelizmente, devido ao trânsito caótico, nós encontramos uma poluição atmosférica muito grande, decorrente tanto do tráfego, né, da quantidade de carros, como também decorrente das chaminés de indústrias. E aí, da mesma maneira, nós encontramos também áreas com a boa qualidade de vida, com a infraestrutura boa para uma parte da população, lamentavelmente não toda, o que caracteriza uma grande desigualdade social no território mexicano. E então, a população, ela é constituída também por colonizadores espanhóis e pelos famosos antigos ameríndios. Esses ameríndios, eles são descendentes de grupos, né, indígenas antigos, como, por exemplo, os maias e os astecas. Os astecas, por sua vez, são várias civilizações, vários grupos que formaram no centro do território do México a população, né, o culto, o grupo dos astecas.
E ao longo dos nossos capítulos, nós vamos falar sobre esses povos. Aqui nós temos um exemplo de imagem da formação de alguns grupos, como os ameríndios, né, como muitos deles acabaram morrendo com a chegada dos espanhóis, mas constam-se também em alguns vídeos, alguns relatos que muitos desses primeiros povos, como os astecas e os maias, principalmente os astecas, morreram por algumas doenças trazidas também pelos europeus, como aconteceu também aqui na América do Sul com a chegada dos europeus, dizimando muitos indígenas. Nós temos um país que convive com altas taxas de analfabetismo, infelizmente uma grande mortalidade infantil. No entanto, ao longo do tempo, houve uma diminuição nessa mortalidade, né? Houve um avanço em projetos sociais, mas cerca de 43% da população vivem naquela época, em 2016, abaixo da linha de pobreza. Eu acredito que no ano que nós estamos, em 2020, isso possa ter vindo a melhorar um pouco. No entanto, a gente tem imagens e dados constatados com o índice de pobreza muito grande em alguns estados do México, onde 70% da população é pobre ou considerada extremamente pobre. E aí a gente tem uma estrutura etária da população mexicana, onde existe um grupo muito grande de jovens. Esse grupo muito grande de jovens, a gente percebe que há uma queda na taxa de fertilidade, porque o número de jovens é muito grande. Percebam a base da pirâmide, onde nós temos um grande número de 0 a 4 anos, chegamos a ter também de 20 a 24 anos um grande número, né? Então os jovens são a maioria, então nós temos idosos minoria, onde os homens morrem mais cedo do que as mulheres. E aí a gente percebe que mesmo esses jovens, nós encontramos ao longo do tempo que muitos estão tendo menos filhos, né? Há um avanço nisso, como tem acontecido praticamente em boa parte do mundo, com a queda da taxa de fertilidade, que significa o número de filhos muito pouco, a diminuição de número de filhos por mulher, né, na sua idade fértil. E aí a gente vê um movimento composto por jovens, né, na cidade do México, onde é a maioria. E esses jovens, muitos deles, estão inseridos no mercado de trabalho com as fábricas multinacionais, empresas que vêm de outros países, que são instaladas no território mexicano, com o objetivo de trazer emprego para a população e também pagar menos impostos. Essas desigualdades socioeconômicas, elas entram, né, representam fortes contrastes na condição de vida em algumas regiões do México. Podemos perceber essa desigualdade social, que também é vista aqui no território brasileiro. Nós vemos também países como o México, como vocês veem aí nitidamente, uma modificação, uma diferença social com as comunidades que existem também lá. A gente encontra nesse mapa, esse mapa mostra a condição de vida de algumas cidades, de alguns lugares do México, onde a gente pode observar por cor, no tom um verde mais escuro, nós encontramos áreas, cidades onde o nível, a condição de vida é mais alto. Nós temos condição de vida alto, porque nestas áreas existem muitas fábricas também. Em relação aos processos migratórios no México, na década entre 1980 e 1970, houve um crescimento da saída muito grande de emigrantes, de mexicanos que saíam do México com destino aos Estados Unidos, devido às fronteiras, as inúmeras fronteiras do México com o país norte-americano, né? Então, assim, nós tivemos muita gente arriscando suas vidas, atravessando de várias maneiras, ou pelo deserto, ou atravessando rios, em busca de uma melhor condição de vida nos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos ele tem uma constante vigilância nas fronteiras, e aí existem as estratégias por parte dos famosos coiotes, são pessoas que são contratadas para entrar ou dar entrada ilegalmente
a pessoas que saem do México, cruzando a fronteira com destino aos Estados Unidos. Nós percebemos aí que existem áreas que são muito bem fiscalizadas e que, infelizmente, quando existe uma passagem, a condição, a oportunidade de muitos desses imigrantes passarem, muitas vezes eles são pegos ao longo do caminho e são reencaminhados para o seu local de origem no processo de deportação. Essa imigração mexicana nos Estados Unidos tem criado diversos problemas. Vocês podem perceber pelo mapa as setas onde mostram as áreas que são mais comuns de passagem, né, de imigrantes de forma ilegal do México em direção aos Estados Unidos. E aí nós encontramos um conflito, ou melhor, uma passeata de mexicanos, né, onde mostra bem clara a bandeira do México contra o sistema de governo norte-americano, que visa hoje proibir, diminuir cada vez mais, fiscalizar e dificultar a vida dos imigrantes mexicanos ou até mesmo latinos de um modo geral nos Estados Unidos. E aí hoje a gente percebe que essas pessoas, muitos deles já estão legalizados nos Estados Unidos, vêm a exigir, né, seus direitos, que muitas vezes o governo norte-americano, por diversas vezes, vem tentando tirar desses imigrantes. Lembrando, na maioria dos casos, dessas pessoas que vão para a rua, são imigrantes que estão legalizados no território norte-americano. Bom, existe a reversão da imigração, ou seja, muitos imigrantes muitas pessoas estão deixando de ir para os Estados Unidos e permanecer no território mexicano. Então, desde 2010, esse fluxo emigratório de pessoas que saem do México em direção aos Estados Unidos vem diminuindo em virtude da crise econômica dos Estados Unidos, que não está disponibilizando emprego para muitos imigrantes. O aumento da segurança na fronteira, a fiscalização tem sido maior. Outra coisa é que os Estados Unidos têm inserido leis que dificultam a contratação de muitos comerciantes que antes contratavam serviços de imigrantes, hoje já não se contrata mais, e a retomada também do crescimento econômico do México. O México ele vem crescendo economicamente através de indústrias, empresas. Esse mapa mostra as várias áreas do território mexicano onde existe hoje empresas que estão se instalando e também trazendo melhoria na economia mexicana, fazendo com que os mexicanos continuem nos seus países. Bom, o México ele se tornou um corredor de imigração. Por quê? Porque ele passa a ser porta de entrada para os Estados Unidos, porque é o país que faz fronteira, divisa ao sul dos Estados Unidos, ao norte é o Canadá. E não existe uma quantidade muito grande, existe, mas não muito grande, de imigração de forma ilegal entre o Canadá e os Estados Unidos. Mas entre o México e os Estados Unidos, sim. E ele serve de corredor, como porta de entrada para muitos outros imigrantes que passam por dentro do México para chegar aos Estados Unidos. Pessoas que vêm de Honduras, da Guatemala, de El Salvador, países da América Central, que têm a sua economia prejudicada ou não avançada, cuja economia é mais voltada à agricultura. Isso nós vamos ver mais adiante, quando nós falarmos sobre os países da América Central. Sendo assim, muita gente começa a sair desses países, passam por dentro do México para chegar ao território norte-americano através dessas fronteiras. Então percebemos aqui toda a área de fronteira entre México e os Estados Unidos, que também é fiscalizada, mas que se encontra áreas brechas para que se possa passar, cruzando desertos do México e dos Estados Unidos até chegar ao Arizona, a Califórnia, o Novo México, o Texas e outros lugares do território americano. Bom, essa chegada desses migrantes, outras pessoas que migram, que chegam ao território mexicano. De um tempo para cá, muitas indústrias têm sido estabelecidas no México, né? E aí a Europa, passando por algumas crises, alguns países da Europa, os Estados Unidos também, tem feito com que haja um crescimento econômico no México, tendo em vista
que há uma forte desigualdade social, econômica, os baixos índices educacionais, um alto índice de criminalidade. Então isso faz com que o país atravesse alguns problemas, e aí seja um ponto positivo para algumas indústrias estrangeiras se instale e dê emprego a essa população, cuja mão de obra é mais barata, e os impostos também, impostos que empresas estrangeiras pagam ao território mexicano. Então, os Estados Unidos é um dos países que insere muitas indústrias norte-americanas no setor automotivo, tecnológico, têxtil, no território mexicano. Por fim, a gente tem a continuação dessa aula no tema 2, falando sobre a economia do México. Nós vamos ver mais adiante. Eu coloquei aí esse site para que vocês, esse endereço, esse link, para que vocês possam acessar e assistir, falando um pouco sobre a população mexicana, a cultura mexicana e o turismo mexicano. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Até mais, gente. Até o próximo tema, tema 2.